Olá, amigos e amigas, agradecemos por mais essa oportunidade de encontro, de reflexão e de aprendizado. Esperamos que todos estejam bem, com saúde, nesse momento difícil, desafiador de pandemia que estamos vivendo. Gostaria de começar pedindo as vibrações por todas as pessoas que estão adoecendo e desencarnando desse vírus, dessa pandemia, pedindo também as vibrações pelos gestores, pelos líderes mundiais, pelos governantes e pelas pessoas que estão, os profissionais de saúde que estão na linha de frente dessa epidemia. Pedimos também o auxílio, a proteção da espiritualidade amiga, para que as nossas reflexões de hoje sejam produtivas, que possamos ter um bom aproveitamento. O tema da nossa reflexão de hoje é os superiores e os inferiores. Essa leitura faz parte do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Sede Perfeitos. Então, nesse capítulo temos deveres que nós devemos cumprir e virtudes que devemos desenvolver em busca dessa perfeição. Então, eu gostaria de iniciar trazendo os principais pontos dessa leitura, que começa dizendo que a autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas. Não creiais que ela lhe seja dada pelo simples prazer de comandar. Diz também que Deus dá autoridade a título de missão ou de prova. Então, essa missão ou essa prova tem que ser assumida como responsabilidade, tem que ser executada de maneira responsável, de maneira adequada. Todo aquele que é depositário de autoridade qualquer não deve se enganar que tem cargo de almas. Então, quem tem autoridade tem não só o poder, mas também tem a responsabilidade pelas almas que está conduzindo. Então, essa pessoa responderá pela boa ou pela má direção que tiver dado aos seus subordinados, pelas faltas que estes poderão cometer e também por maus exemplos. Então, a pessoa que tem uma autoridade também tem a responsabilidade de dar bons exemplos aos seus subordinados. A leitura também diz que Deus vai pedir contas, assim como as pessoas que têm alguma fortuna vai pedir contas àquelas pessoas que têm uma autoridade qualquer. Então, ele vai nos perguntar: que uso fizeste dessa autoridade? Qual o mal que você deteve por meio dessa autoridade? Qual o progresso que você fez com essa autoridade, né? Que é uma missão ou uma prova. E no final da leitura, ressalta que os inferiores, por sua vez, também têm os seus deveres, assim como os superiores. Então, entendemos que cada um, na nossa sociedade, de acordo com o cargo, a função, o papel que ocupa, deve procurar saber quais os seus deveres, as suas obrigações, como também os seus direitos, e cumprir bem cada um o seu papel. Bem, podemos relacionar essa leitura com diversas situações na nossa vida social aqui no planeta Terra. Porém, eu procurei relacionar com o momento atual que nós estamos vivendo e organizei a minha apresentação em 3 etapas. Então, vou iniciar falando dos superiores e inferiores na obra divina, depois os superiores e inferiores na sociedade humana e os superiores e inferiores na pandemia de coronavírus. Então, superiores e inferiores na obra divina. Será que haveria alguma espécie, algum ser vivo que seria superior às outras formas de vida, ou que seria especial ou privilegiado? Então, vamos ver. Já no primeiro capítulo da Gênesis, do livro da Gênesis da Bíblia, que fala da origem do mundo e da humanidade, Deus nos diz:
Sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra. Dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. Logo à primeira vista, quando nós lemos esse texto, a gente sente um certo orgulho, né? Nos sentimos especiais, privilegiados, superiores talvez, porque supostamente Deus teria dado para a nossa espécie humana essa autoridade de dominar os outros seres vivos que estão sobre a terra. Mas o que será que significa esse domínio, esse termo dominar? Bom, sabemos que na nossa língua uma palavra tem sempre vários sentidos, não é? Então, de acordo com o dicionário online de português, domínio significa ter autoridade ou poder sobre algo ou sobre alguém, exercer domínio em relação a outros povos ou nações, o que ocorre geralmente por meio do controle político, econômico ou territorial. Também significa subjugar ou vencer. Esse é o sentido de domínio que nós entendemos, não é? Que nós sabemos colocar bem em prática, que nós sabemos executar, e é o que melhor atende também ao nosso ego egoísta, primitivo e rebelde. Porém, o termo dominar tem outros sentidos. Além desse sentido negativo, significa também ter controle dos próprios sentimentos, dos impulsos e emoções, que é algo que nós ainda precisamos aprender, e também significa ter conhecimento ou entender profundamente. Então, por exemplo, quando um músico sabe utilizar bem um instrumento, ele tem intimidade, ele sabe manejar, utilizar adequadamente aquele instrumento, nós dizemos que ele tem domínio sobre aquele instrumento. Quando alguém entende muito bem de um assunto, de um determinado tema, então a gente comenta, olha, fulano tem domínio sobre esse assunto, não é? Na universidade a gente usa muito esse termo. Ou então, se eu não entendo muito bem daquele tema, eu falo, eu não tenho domínio sobre esse assunto, né? Mas fulano domina. Então isso quer dizer que aquela pessoa estudou muito bem, estuda aquele assunto, ela entende profundamente em detalhes e ela sabe falar com propriedade sobre aquele tema. Então, certamente que Deus não quis que nós dominássemos os outros animais, as outras formas de vida, nesse sentido negativo. Ele quis dizer que nós precisamos conhecer, entender profundamente para que a gente consiga viver em harmonia com os outros seres vivos. Bem, e aí eu trago aqui uma rápida explanação de onde nós, espécie humana, nos situamos no universo. Já que a gente se sente tão especial, né, tão central na criação, será que nós somos realmente assim, tão especiais? O universo é formado por galáxias, estrelas, nebulosas, planetas, satélites, cometas, asteroides, radiações e outras coisas mais. Por sua vez, cada galáxia é formada por centenas de bilhões de estrelas, meteoroides, planetas e outros corpos espaciais. A Via Láctea, por sua vez, é a que abriga o Sistema Solar, onde está situado o nosso planeta Terra. E ela é formada por 200 bilhões de estrelas e 2 trilhões de massas solares. E o Sistema Solar, que é onde está a Terra, é um aglomerado que inclui 8 planetas, meteoroides, cometas e outros corpos celestes. Então, é uma imensidão no universo e nós somos um nada no meio disso tudo, né? Não há motivos para nos considerarmos especiais ou centrais na criação divina. No livro A Gênese, no capítulo 6, que fala sobre a Via Láctea, diz que se sabe que a Terra não é nada ou quase nada no Sistema Solar. Este nada ou quase nada na Via Láctea, este nada ou quase nada na universalidade das nebulosas, e esta universalidade, ela mesma, muito pouca coisa no meio do infinito. Ou seja, se a Terra não é nada, imagine nós, né? Somos mais nada ainda, somos menores ainda, como apenas uma das formas de vida que habitam esse planeta.
Gênesis, falando sobre a gênese orgânica do ser humano, fala que do ponto de vista corporal nós pertencemos à classe dos mamíferos. O ser humano tem a mesma composição química de todos os animais. Não há em seu sangue, em sua carne, em seus ossos, um átomo diferente daqueles que se encontram no corpo dos animais. Em morrendo, retorna à Terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, que estavam combinados para formá-la, e vão, por novas combinações, formar novos corpos minerais, vegetais e animais. Então vejam só, nós que nos sentimos tão centrais na criação, vamos nos decompor e formar novos minerais. Bem, aqui trazendo rapidamente a composição química do ser humano, como fala na leitura da Gênese, os principais elementos químicos que compõem o nosso corpo são oxigênio, carbono e hidrogênio. E temos vários outros elementos. E todos esses elementos nós temos em comum com a terra, com os outros animais e com vegetais, né? Minerais que nós precisamos. Então, já que nós temos em comum todos esses elementos, é necessário a gente ter consciência que nós precisamos da terra. Nós temos algo em comum com a terra e com as outras formas de vida. Nós também, além de todos esses elementos, precisamos de água. Um ser humano adulto chega a ter 70% de composição de água no seu organismo. Então precisamos dos rios de água potável para sobreviver, para a gente não se desidratar, né, que pode acabar levando ao óbito. E em relação aos outros elementos químicos, aos minerais, também, se a gente não tiver uma quantidade suficiente, por exemplo, se a gente tiver com a quantidade baixa de ferro, podemos ter uma anemia, não é? E vários outros tipos de problemas de saúde que podem ser causados pela quantidade insuficiente desses elementos. Em termos de quantidade, nós também não somos superiores. Na verdade, nós humanos representamos apenas 0,01% dos seres vivos no planeta Terra. Apesar disso, nós matamos 83% dos mamíferos. Isso aqui não está levando em consideração os animais que nós matamos para comer, apenas mamíferos selvagens, tá? Então eu trouxe aqui em ordem crescente a composição das formas de vida aqui na Terra. 7,6 bilhões de pessoas representam 0,01% dos seres humanos, insetos, fungos e animais 5%, bactérias 13% e plantas 82% da matéria viva. Então as plantas, as árvores representam a maior parte das formas de vida do planeta e por isso nós vamos ver que Deus nos diz que devemos alimentar de árvores e de frutos. E essas plantas também contribuem para o ar puro que nós precisamos respirar para sobreviver. Bem, no livro da Gênesis, capítulo 1, na Bíblia Sagrada, Deus nos diz: vejam, eu entrego a vocês todas as ervas que produzem semente e estão sobre a terra, e todas as árvores em que há fruto. Tudo isso será alimento para vocês. Então esse deveria ser o nosso alimento aqui na terra. Mais à frente, no capítulo 9, diz: não comam carne com sangue, que é a vida dela. Vou pedir contas do sangue, que é a vida de vocês. Vou pedir contas a qualquer animal, e ao ser humano vou pedir da vida do seu irmão. Quem derrama o sangue do homem terá seu próprio sangue derramado por outro homem. Então vemos claramente nessa leitura que nós não deveríamos matar outros animais, derramar o sangue dos outros animais para a gente se alimentar, né? Porque esse sangue é a nossa vida e é também a vida desses outros animais. Ao contrário disso, nós achamos aqui no nosso nível evolutivo, primitivo, né? Que ainda nos encontramos, achamos perfeitamente legítimo e justificável matar outros animais para nos alimentarmos. Voltando ao livro da Gênese, no capítulo 7, que trata do esboço geológico da Terra,
fala que o orgulho fez o ser humano dizer, né, ou saber, ou pensar que todos os animais foram criados em sua intenção e para suas necessidades. Então a gente acredita, inclusive baseado naquele trecho do Gênesis, que os animais estão à nossa disposição, o meio ambiente, a natureza está à nossa disposição para a gente manipular o nosso bel prazer. Mas qual é o número daqueles que lhes servem diretamente, que pode sujeitar, comparado ao número incalculável daqueles com os quais nunca teve e nunca terá nenhuma relação? Como sustentar semelhante tese em presença dessas inumeráveis espécies que povoaram sozinhas a Terra milhares e milhares de séculos antes mesmo que o ser humano viesse e que desapareceram essas espécies? Pode-se dizer que elas foram criadas para o seu proveito, para o nosso proveito? Deus não pôde criá-las por um capricho da sua vontade e nem para se dar o prazer de aniquilá-las, como nós fazemos e achamos que é perfeitamente justificado. Bem, com o crescimento da população, o grande crescimento da população da Terra, nos últimos 250 anos, também nós promovemos o crescimento da economia e da renda, até por uma questão de necessidade, né, de aumentar a produção de alimentos. Então nós passamos a abater os animais em larga escala, né, então virou uma indústria alimentícia. A agricultura também se desenvolveu, cresceu bastante. Hoje quase não utilizamos esse termo agricultura, agora virou agronegócio, não é? E com isso veio também o caos urbano das cidades e o aumento da poluição, decorrente não só da quantidade de carros, do aumento de carros circulando, como também do grande número de indústrias. Então isso está provocando, é um dos fatores, né, na verdade, que contribui para o aquecimento do planeta. E nós estamos vendo temperaturas cada vez maiores, mesmo agora no inverno, né? Nós tivemos lugares aqui no Brasil que tiveram temperaturas acima de 40 graus no inverno. Esse progresso material, que hoje faz parte do que se chama capitalismo financeiro, capitalismo de mercado, né? Capitalismo especulativo, que é um progresso material, um capitalismo financeiro, ao invés de vir combinado com melhoria das condições de vida da população, na verdade esse enriquecimento é apenas de uma parte, né? Uma parte da população se enriquece às custas da exploração do meio ambiente. Mas a maioria das pessoas do planeta não tem melhorias na qualidade de vida como em decorrência desse aumento de produção, né? De acumulação de riqueza. Então, milhares de pessoas no Brasil e no mundo ainda vivem em condições subhumanas sem ter acesso aos direitos humanos básicos, como moradia digna, saneamento básico e água potável. Nós também observamos a degradação das florestas, não só para a exploração, para a venda de madeira, mas também para a utilização do agronegócio e para a instalação de vários projetos, vários empreendimentos que promovem também uma superexploração desses recursos naturais, inclusive, na maior parte das vezes, sem nenhum tipo de controle de fiscalização. É uma exploração descontrolada desses recursos. Nós também produzimos uma quantidade imensa de lixo, de forma que o lixo hoje é um problema mundial e a gente, com esse processo autodestrutivo, não é? de consumismo, esse estímulo excessivo ao consumismo, as coisas precisam durar cada vez menos, a gente precisa comprar mais e aí você vai jogando fora. E a gente produz também muito plástico e não pensamos em produzir materiais que sejam biodegradáveis. Também pouquíssimo fazemos reciclagem.
Então a gente produz o lixo, coloca na porta de casa para o caminhão pegar e a partir dali a gente não tem muita preocupação com o que vai acontecer. Bem, essa era que nós estamos vivendo tem sido chamada por vários autores de antropoceno. Essa era caracterizada pelo ser humano atuando sobre o planeta como uma força geológica destruidora. Ailton Krenak, que é um dos maiores líderes indígenas do Brasil, comenta sobre isso, que imprimimos uma marca tão pesada no planeta que isso até caracteriza uma era. Nós estamos exaurindo as fontes de vida da nossa casa comum, que é o planeta Terra. E estamos na iminência da Terra não suportar a nossa demanda com essa superexploração desmedida. Em função dessa superexploração, nós estamos alterando o clima do planeta e os desastres naturais vêm crescendo enormemente nos últimos anos. Com esses desastres naturais, nós temos milhões de mortes, não só temos perdas de vidas humanas, mas também temos perdas econômicas com esses desastres. Então, aí, mais uma vez, o processo autodestrutivo, que é da nossa parte uma maneira irracional de agir. Bem, aqui eu trago alguns desastres naturais que vêm ocorrendo nos últimos anos. O primeiro é o tsunami, que ocorreu em 2004, na Indonésia. Mais recentemente, aqui no Brasil, tivemos o rompimento das barragens de Mariana e de Brumadinho. São dois exemplos de exploração sem nenhum tipo de regulação, de controle pelo Estado. Não existiam leis que exigissem dessas empresas que fizessem a reparação, a compensação da exploração da natureza. E o rompimento dessas barragens gerou não só muitas mortes humanas, mas também a morte de todo o ecossistema, de plantas, de animais, de rios, de todas as formas de vida e também os prejuízos econômicos, já que muitas pessoas ali na região se sustentavam por atividades que estavam relacionadas ao empreendimento. Esse ano já tivemos também atividade vulcânica, se não me engano, na Indonésia. Aqui no Brasil tivemos nuvem de gafanhoto, ciclone no Rio Grande do Sul e até terremotos aqui na Bahia, no recôncavo da Bahia, numa frequência que nunca vimos antes, né? Então tudo isso mostra para nós que alguma coisa está acontecendo, a Terra está pedindo socorro, está reagindo à nossa exploração desmedida e irracional. Citando novamente Ailton Krenak, ele questiona que tipo de concepção de humanidade, qual a concepção de humanidade que nós temos. E aí ele se reporta ao primeiro astronauta que fez a primeira viagem para o espaço e viu a Terra de fora. Então a gente se comporta dessa maneira, a gente está de fora, nós somos uma coisa, a Terra é outra coisa e nós, as outras formas de vida, os outros animais, não fazem parte da humanidade. Só nós, seres humanos, que nos sentimos especiais e privilegiados e superiores. E aí ele chama a atenção que nós precisamos urgentemente mudar essa concepção de humanidade, incluir as outras formas de vida do planeta. Bom, passando agora para os superiores e inferiores na sociedade humana. Sabemos que na sociedade que nós vivemos, nós também dividimos os seres humanos em escalas, em classes, né? Caracterizamos de acordo com a raça, com a cor, com a etnia, com a classe social e às vezes até determinamos quais os direitos a que essas pessoas têm acesso de acordo com essas diferenças que nós estabelecemos. E aí a gente diz muitas vezes que isso é questão de karma, né? A gente associa uma situação difícil que a pessoa vive, uma determinada vulnerabilidade, dizemos que é karma. Mas o Baude diz que nós utilizamos o karma de maneira equivocada.
E no capítulo, na pergunta 806 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? E a resposta dos Espíritos: não, ela é obra do ser humano e não de Deus. Então essas desigualdades sociais somos nós que provocamos, e além dos determinantes espirituais, nós temos esses outros determinantes da sociedade em que nós vivemos. Nós mesmos criamos essas diferenças entre as pessoas. Na pergunta 807, que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? A resposta é que serão oprimidos por seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Bem, a partir daqui eu trago a questão dos superiores e inferiores, líderes e liderados na pandemia de coronavírus. Eu trouxe aqui 3 grupos de atores que eu considerei como os principais atuando nessa pandemia, que são os governantes, a população e os cientistas, a ciência. Seria necessário um pacto social entre todos nós, esses atores, cada um no seu papel, na sua função, para que a gente conseguisse administrar bem essa situação. Então, vou falar um pouco de como cada um de nós está atuando nesse processo. Primeiro, qual o papel da ciência, o que é que está desempenhando durante essa pandemia? Para quem vem estudando, para quem é da área de saúde ou para quem estuda as alterações ambientais, climáticas que nós comentamos no início da apresentação, essa pandemia não foi nenhuma surpresa. Na verdade, nós sabemos que novas doenças e novas epidemias podem sempre acontecer, é apenas uma questão de tempo. E a ciência já vinha dando anos atrás vários alertas de que uma nova epidemia poderia acontecer. Então, num artigo de uma revista internacional de microbiologia em 2007, diz que a presença de um grande reservatório de vírus semelhante ao SARS-CoV em morcegos de ferradura, somada à cultura do sul da China de comer animais exóticos, é uma bomba relógio. Então, a ciência vinha dando vários alertas sobre isso, eu vou trazer aqui, esse é um dos alertas, tá? Por que esse texto fala de SARS-CoV? Na verdade, esse coronavírus de 2019 faz parte de uma linhagem de outros 7 tipos de coronavírus que costumeiramente infectam outros animais, inclusive mamíferos. Como diz na leitura da Gênesis, nós temos muito em comum com esses mamíferos, não é? E aí, o que é que tem na China, nessa cidade de Wuhan, onde a pandemia começou, que favoreceu esse surgimento dessa pandemia? É uma cidade que tem grande circulação de pessoas, tem um aeroporto internacional, tem um porto também, muita circulação de mercadorias. Tem lá esse comércio, esse mercado, onde eles criam animais selvagens. Ali mesmo esses animais são abatidos sem muita condição de higiene e além disso eles têm o hábito, a cultura de comer alguns insetos. Então esse é o ambiente perfeito para que esses vírus sejam transportados desses animais para os seres humanos. E aí, como a gente não quer se responsabilizar por nada, a gente diz que o vírus foi criado em laboratório, o vírus veio da China, mas na verdade nós mesmos somos responsáveis por essa pandemia. Nós estamos criando condições ideais para a proliferação de epidemias. Esse é uma série de artigos de 2012, aquele foi 2007 e esse 2012. Na revista Lancet, que é uma das mais importantes, mais respeitadas da área de saúde, falando do aumento da frequência de zoonoses entre nós nos últimos anos.
Todas as evidências científicas indicam que o coronavírus é uma zoonose, ou seja, um vírus que até então estava restrito a animais, mas se transportou para o ser humano. Então, todas as outras últimas epidemias que nós tivemos foram zoonoses. A gripe suína, H1N1, que é o vírus da gripe, que a gente já tem vacina hoje, a dengue, zika e chikungunya, que aqui no Brasil nós conhecemos muito bem, temos altos índices dessas doenças. E nós conhecemos esse mosquito há cerca de 30 a 40 anos, não é? Nós já temos conhecimento suficiente, já sabemos quais as medidas para eliminar esse mosquito, que são medidas simples, mas até agora não conseguimos vencer nem esse mosquito, quanto mais o coronavírus. E o SARS e a MERS, que foram outras epidemias em outras partes do mundo, não chegaram a ser pandemias, mas também são causadas por outros tipos de coronavírus. Esse é um vídeo de Bill Gates que está no YouTube, quem quiser pode assistir, ele é traduzido, de 2015. Ele fala que não estamos preparados para a próxima epidemia. Por quê? Porque nós investimos em exércitos, em armas, nos preparamos para a Guerra nas Estrelas, mandamos missão espacial para Marte, para a Lua, para Vênus, não é? Mas nós não nos preparamos para epidemias que podem matar muito mais gente do que uma guerra. Ele fala do risco, do perigo de uma próxima epidemia causada por um vírus respiratório, considerando a globalização, o grande número de viagens que nós temos hoje, de voos que a gente pode atravessar os continentes, não é? No mesmo dia. Então, por que Bill Gates fala sobre isso, né? Ele não é nem cientista, não é da área de saúde, parece até medianidade, não é? Mas, na verdade, ele é um dos maiores filantropos de projetos, de programas sociais do mundo, financia vários projetos na área de saneamento básico e na área de saúde. Então, já se sabia que essa pandemia poderia acontecer, mas os líderes mundiais não ligaram e nós não nos preparamos para esse momento. Então, qual foi a nossa reação geral a essa pandemia? Como nós não nos preparamos, nem o sistema de saúde estava preparado para uma pandemia, mesmo aqueles países que tinham um sistema de saúde mais forte, não é? Que se saíram melhor, mas eles não estavam propriamente preparados. Então, como nós não estávamos preparados, nós precisamos utilizar métodos medievais, como o distanciamento social, que foi o mesmo método utilizado na peste negra, no século XIV, e na gripe espanhola, em 1918. Mesmo com a tecnologia, com o conhecimento, com os recursos que nós temos hoje, nós não utilizamos esses recursos, agimos de maneira irracional e continuamos utilizando esses métodos de séculos anteriores, quando a gente não tinha nem microscópio ainda. Nós também demoramos para agir quando a pandemia veio. Então, um líder, uma autoridade, né, um governante, se surgiu uma epidemia na China, a pessoa já tem que ter uma visão estratégica, já está se planejando para agir quando chegasse aqui esse vírus. Mas a maioria dos líderes preferiu pensar que isso não chegaria aqui, não aconteceria, né, e não se planejou. Nós também utilizamos medidas irracionais de tratamento, como simpatias. O presidente da maior nação, da nação mais poderosa do mundo, sugeriu até que as pessoas tomassem desinfetante, não é? Nós utilizamos remédios sem comprovação científica para o tratamento do vírus, inclusive de maneira preventiva, sendo que esses remédios podem ser tóxicos para o nosso organismo, podem gerar efeitos colaterais que podem ser, inclusive, muito piores do que o próprio vírus. E a nossa mobilização, como não nos preparamos, foi principalmente para não comprometer a economia. Então, se a gente tivesse preparado, não precisaríamos estar nesse dilema entre proteger a vida das pessoas ou a economia. Nós poderíamos ter administrado essa situação de uma maneira melhor.
E aí no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que trata da lei de destruição, Kardec pergunta com que objetivo Deus atinge a humanidade por esses flagelos destruidores. E a resposta dos Espíritos é que é para fazê-la avançar mais depressa. Então, como nós não entendemos ainda que nós temos um sistema econômico autodestrutivo, que nós estamos enriquecendo às custas do planeta, estamos criando, propiciando doenças e flagelos que matam as pessoas, que afligem a humanidade, que trazem sofrimento, é necessário que venha esse tipo de flagelo para que a gente consiga entender a nossa relação predatória com o planeta Terra, que a gente precisa se conscientizar disso e mudar a nossa concepção de humanidade, como diz Ailton Krenak. Na pergunta 741, é dado ao ser humano conjurar os flagelos que o afligem? A resposta é sim, mas não como se pensa geralmente. Muitos flagelos são o resultado de sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, pode preveni-los, se sabe procurar-lhes as causas. Entre os flagelos destruidores estão a peste, que é o caso agora dessa pandemia, a fome, as inundações. Mas o ser humano não encontrou na ciência, no aperfeiçoamento da agricultura, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar os desastres. Então, com os recursos que nós temos hoje, com o nosso conhecimento e com a nossa tecnologia, nós temos plenas condições de prevenir esses desastres, de procurar as causas, assim como a ciência já vinha alertando, e de atenuar esses desastres, né? De proteger a vida e de reduzir o número de mortes e o número de sofrimento das pessoas que perdem seus entes queridos. A ciência já vem alertando também sobre o risco de uma próxima pandemia de superbactérias, já que nós viemos utilizando antibióticos de maneira indiscriminada. Inclusive agora, durante o coronavírus, nós utilizamos kits de remédios contendo antibióticos, sendo que os antibióticos não servem para tratar vírus. Então, com essas atitudes irracionais, nós estamos provocando o surgimento de superbactérias, de bactérias super resistentes a vários antibióticos. A gente age contra nós mesmos, de maneira irracional. Então, nós corremos o risco de ter uma próxima pandemia de superbactérias. Precisamos aprender a utilizar esses remédios de maneira racional. Porém, a gente sabe que no contexto desse de pandemia existe o medo, o desespero da morte e a necessidade de fazer alguma coisa, mesmo que não funcione ou que a gente não saiba se funciona, É uma maneira irracional de agir. Bom, em relação às lideranças na pandemia do coronavírus, como esses líderes, esses superiores, essas autoridades estão agindo? Diversos estudos e análises mostram que os países que se saíram bem fortaleceram seu sistema de saúde, investiram nesses sistemas, numa política de testes, numa estratégia de comunicação eficiente, com informações claras e mostrando empatia com as pessoas, já que se sabe que é muito difícil cumprir essas medidas restritivas e rigorosas. Porém, quando existe uma comunicação que utiliza empatia com as pessoas, elas estão mais propensas a cumprir espontaneamente essas medidas e de ter sucesso nessa gestão da pandemia. Bom, aqui falando um pouco sobre a gestão do nosso país, do Brasil, na pandemia. Não é uma análise político-partidária, mas é uma análise na perspectiva humanitária de como as nossas autoridades, as nossas lideranças utilizaram os nossos recursos, a nossa tecnologia e o nosso conhecimento para administrar essa questão, essa crise humanitária e proteger a vida e reduzir o sofrimento das pessoas.
Então existia uma expectativa de que o Brasil tivesse uma gestão muito melhor dessa pandemia, porque nós temos o SUS. O SUS não é ainda um sistema de saúde acabado, perfeito, ele tem vários problemas, mas é o maior sistema de saúde do mundo. Então nós temos unidades de saúde em todos os cantos do Brasil, temos agentes comunitários em todos os cantos. Esses agentes moram no próprio local, né, na própria área do paciente, dos usuários, e a gente poderia ter feito um monitoramento desses casos e dos contatos por meio da força de trabalho desses agentes comunitários, mas nós não investimos nisso. Nós também temos experiência com Zika, que foi uma epidemia em que o Brasil foi o país mais atingido. Nós tínhamos profissionais no Ministério da Saúde com experiência em outras epidemias, pessoas com 20 anos, com 40 anos de SUS, sanitaristas, epidemiologistas, especialistas em saúde pública. Nós perdemos quase todos esses profissionais. Hoje quase não temos mais profissionais de saúde no Ministério e ficou difícil, então nós poderíamos ter controlado muito bem essa situação. Então, lamentavelmente, muito lamentavelmente, as nossas autoridades não souberam utilizar os recursos que nós temos para atenuar essa pandemia, como diz na leitura da Gênese. Aqui eu trago alguns dados da Universidade de Johns Hopkins, mostrando a localização do Brasil em relação a outros países quanto à mortalidade por 100 mil habitantes. Hoje o Brasil é o segundo em números absolutos de mortes, mas como não dá para comparar muito pelos números absolutos, em função da diferença de tamanho de população entre os países, nós utilizamos também a mortalidade por 100 mil habitantes. Então o Brasil está em 7º lugar nessa mortalidade, está muito à frente dos Estados Unidos e outros países muito mais pobres, como a África do Sul, por exemplo, está na posição 132, conseguiu sair muito melhor. A Nova Zelândia, que é um país muito comentado como um dos que melhor fez a gestão da pandemia, e a China, que é um país onde surgiu a pandemia, já controlou muito bem, está na posição 158. Então, infelizmente, o nosso país se saiu muito mal. Não houve um plano nacional, uma coordenação entre o governo federal e os estados, não houve uma estratégia eficiente de testagem e nem uma comunicação eficiente com a população. Aqui eu trago um exemplo daqui da nossa Bahia, também não é uma análise político-partidária, mas pelo contrário, é um bom exemplo que nós temos de que é possível superar inclusive as diferenças político-partidárias a partir do momento que os líderes se permitem isso para trabalhar em prol da população, em proteger as vidas e reduzir o número de mortes. Então essa foi uma matéria que saiu na revista Veja, falando do alinhamento entre o governo do estado da Bahia e a prefeitura de Salvador. São dois líderes que representam muito bem a polaridade em que o nosso país se encontra há alguns anos. Até então eles eram adversários políticos, mas eles conseguiram superar essas diferenças e tem um discurso muito bem alinhado, as medidas muito bem alinhadas, eles não destoam. Isso inclui também o secretário de saúde do estado e o secretário de saúde do município de Salvador, da capital da Bahia. Então se conseguiu fazer uma gestão que nós podemos dizer relativamente eficiente e a pandemia está bem controlada no nosso estado. A revista diz que é uma exceção, né? É um bálsamo para nós, ficamos felizes de ter esse exemplo positivo, mas ao mesmo tempo ficamos tristes porque isso não ocorreu entre o governo federal e os outros estados e nem entre os outros países do mundo. Ainda está existindo entre os países competições e disputas, né? Agora, na Europa, com a chegada da segunda onda, é que os países estão começando a entender que precisam cooperar entre eles.
Então nós somos rebeldes, demoramos para aprender e por isso está vindo a segunda onda da doença para nos ensinar outras coisas. E a pandemia, como se comportou, ou melhor, a população como se comportou nessa pandemia? Aqui no Brasil, nós somos talvez mais rebeldes, mais indisciplinados, somos uma sociedade individualista, não é? Egoísta, e nós não cumprimos bem essas medidas, além das falhas também que houve das lideranças do problema de comunicação, de testagem, enfim. Mas os países da Ásia são apontados hoje como tendo melhor controle da pandemia do que os países da Europa, onde a segunda onda está avançando, não é? E as análises comentam que o segredo disso está no civismo, ou seja, as pessoas terem um sentimento de coletividade, superarem o egoísmo, o individualismo e cumprirem as medidas de distanciamento social, de utilização de máscara, para protegerem não só a si, mas também aos outros. Essa é uma matéria que saiu em setembro no jornal É o País, que traz o exemplo de uma aldeia indígena aqui no Brasil que conseguiu zerar as mortes por Covid-19. O que foi que essa aldeia fez? Eles receberam algumas doações e eles equiparam um pequeno posto de saúde que eles têm. Eles separaram uma oca para isolar os casos confirmados para não contaminar os outros. Separaram as pessoas que iam se deslocar para a cidade para comprar os alimentos e além dessas pessoas só poderiam ir para a cidade quem precisasse de assistência de saúde, como por exemplo mulheres que precisam fazer o pré-natal. Eles, com dinheiro de doações que receberam, também contrataram uma médica e um enfermeiro para ficar fixos na aldeia, já que a assistência do governo federal é muito esporádica, eles fazem visitas esporadicamente e não ficam fixos dentro da aldeia. E além disso, eles, numa parceria, num projeto com a Unifesp, que é a Universidade de São Paulo, utilizaram um aplicativo para fazer o monitoramento das pessoas, o controle dos casos, dos suspeitos e dos contatos dentro da aldeia. Então, com isso, eles conseguiram zerar as mortes. A matéria é de setembro. Claro que a gente não pode comparar essa aldeia com um país de dimensões continentais como o Brasil, mas o que eu quero chamar aqui a atenção é o sentimento de coletividade de todo mundo nessa aldeia estar comprometido com o mesmo objetivo, que era o de salvar as vidas. Então eles não quiseram esperar pelo governo e não quiseram esperar que as pessoas morressem para eles fazerem alguma coisa. Esse aplicativo, por exemplo, que eles utilizaram aqui no Brasil, não se tem notícia de que tenha sido utilizado em outras regiões. É uma tecnologia simples que a gente já usa hoje, não é? Celular para tudo. Outros países do mundo também estão utilizando essa tecnologia com sucesso, mas aqui no Brasil foi mais uma coisa que nós não fizemos e os índios souberam fazer melhor do que nós, não é? Que muitas vezes nos consideramos superiores e mais racionais. Nessa mesma matéria traz um relato emocionante dessa médica que trabalhava no Sírio-Libanês, que é um dos maiores hospitais do Brasil, um hospital rico, onde se atende pessoas ricas e onde ela tinha todos os recursos de diagnóstico, de tratamento, mas ela pediu demissão desse hospital em São Paulo e foi ficar isolada nessa aldeia no Xingu. Então ela diz que o conhecimento dela ali foi muito mais útil e com os cuidados dela e toda essa utilização de conhecimento, de tecnologia, eles conseguiram que ninguém morresse na aldeia. Não houve casos graves e eles também não utilizaram nenhum remédio de farmácia, só os remédios mesmo naturais dos indígenas. Então, o título da reportagem é Como a organização coletiva é potente para enfrentar o coronavírus. Mostra que se nós conseguirmos superar o egoísmo e o individualismo, nós podemos atenuar esses flagelos, como diz na Gênese.
E para finalizar, quero trazer uma leitura do livro de Isaías, da Bíblia, que fala como deve ser uma sociedade ideal. Nessa sociedade, o lobo será hóspede do cordeiro, a pantera se deitará ao lado do cabrito, o bezerro e o leão pastarão juntos. O bebê brincará no buraco da cobra venenosa, a criancinha enfiará a mão no esconderijo da serpente. Ninguém agirá mal nem provocará destruição em meu nome santo, pois a terra estará cheia do conhecimento de Javé, como as águas enchem o mar. Então, a grande mensagem que essa pandemia, que esse momento que nós estamos vivendo, a grande mensagem é que nós precisamos globalizar a fraternidade. Nós globalizamos a economia, mas não globalizamos a fraternidade. Então, precisamos superar essas diferenças entre superiores e inferiores, entre classes sociais diferentes, entre concepções políticas diferentes, entre etnias, quaisquer que sejam as diferenças, precisamos superá-las e, acima de tudo, procurar viver em harmonia não só com os outros seres humanos, mas também com todas as outras formas de vida no planeta Terra. Obrigada.